Boa tarde, internautas, comunidade da APAMEC, mediadores pelo Brasil. Hoje, mais um programa Mediação Simples Assim. E hoje nós temos aí a nossa colega de Minas Gerais, né, que a gente sabe que agora que não é mineira, mas está residindo e trabalhando em Minas Gerais, que é a Sabrina Najib, né? Faço o convite, antes de a gente fazer a apresentação, que a Natália vai fazer a apresentação, faço um convite para todos. A APAMEC tem um jornal, né, pelo YouTube, pelo Facebook, das segundas às sextas-feiras, das 8 às 8h30 da manhã. Né? Inclusive, o tema da manhã é mediação trabalhista. E temos amanhã uma colega, a Tatiana Cavalcante, sobre o tema de mediação trabalhista. Bom, vamos iniciar, Natália. Vamos lá, boa noite, colegas, mediadores conciliadores. Boa noite, Sabrina, Iglesias. Hoje uma pessoa muito especial, Sabrina Najib. A gente conhece ela como Sabrina Najib. O nome dela inteiro é Sabrina Najib de Sales Borges, mediadora privada e judicial, TJ Minas Gerais, e advogada, especialista em mediação e arbitragem, Unilé, Distrito Federal, e em Direito Público, PUC Minas Gerais. Mestranda em Gestão da Educação Superior, deve ser Argentina, né? Argentina. Sabrina, estou muito feliz com a sua presença. A gente estava aqui conversando um pouquinho. Puxa, eu já estava arrepiada com a história da Sabrina. E para a gente é importante, viu, nesse programa Mediação Simples Assim, a gente poder, né, conhecê-la melhor, saber um pouquinho da sua trajetória de vida, como será, né, que a mediação entrou no seu caminho. Então, fique muito à vontade, a entrevista é sua. Obrigada, gente. Estou muito feliz também, grata por estar aqui com vocês. Adorei o convite, aceitei de pronto, assim que entraram em contato comigo. Enfim, estou à disposição para a gente falar um pouco aí sobre como eu conheci a mediação, como é que eu cheguei na mediação, como as coisas se encontram hoje. Vai ser um prazer compartilhar aí um pouco da minha história com vocês. Estou muito à disposição. Obrigada pela apresentação, acolhimento, José e Natália. Uma honra estar aí com os amigos da APAMEC. Obrigada mesmo. Sabrina, então vamos lá para a primeira pergunta, né? Que é uma pergunta básica que a gente faz para todos, né? Quando começou a mediação, você fala, puxa vida, o que é mediação? Quando começou esse processo de você conhecer e trabalhar com mediação? Sim, José, eu brinco que minha história de quando eu conheci a mediação foi uma história nada romântica. E eu vou contar por quê. Né? Eu conheci a mediação, primeira mediação judicial, em 2014, julho de 2014. Eu trabalhava no núcleo de prática jurídica de uma universidade aqui em Belo Horizonte, cuidava da área civil e previdenciária. E aí um dia meu chefe maravilhoso, os melhores chefes que eu já tive, adoro. E aí ele chegou e falou, olha, gente, regras da instituição, né? Quem quiser permanecer no núcleo de prática jurídica, a universidade fez um convênio com o Tribunal de Minas, né? E vocês precisam se capacitar em mediação. E eu, o que é mediação? E aí ele falou, Sabrina, acho que você vai gostar, faz o curso, você quer ficar no núcleo, né? Quer continuar trabalhando nas áreas que você está. Enfim, fui fazer o curso. Então, conheci a mediação no dia do curso. Não tive acesso à mediação, esse acesso que muitos de nós têm hoje em dia, né? Você abre às vezes, tem bastante notícia e curso sobre mediação. Eu fiquei sabendo sobre mediação dentro do curso de mediação, caí lá literalmente de paraquedas. E aí, foi muito desafiador para mim passar essa semana ali, estava eu, meus colegas do núcleo também. E aí foi muito desafiador no sentido de aprender e me conectar, e foi muito duro, né, para uma pessoa que já se via, uma pessoa colaborativa, que gostava do diálogo, que gostava de escutar as pessoas, enfim, que tinha uma noção de um senso de justiça aguçado, enfim, eu fui fazer direito para isso,
né? O direito é minha segunda graduação, eu venho das exatas. Eu fiz telecomunicações, foi minha primeira graduação. E aí depois eu fui fazer direito. E aí, quando eu sentei na cadeira, o primeiro dia do curso de mediação, eu comecei a sofrer. Mas eu sofria assim, gente. Ai, eu sofri demais. Porque eu comecei a confrontar todos aqueles conceitos que estavam baixando ali na minha cabeça. Eu olhava para os meus colegas, todo mundo com cara de sofrido, o que é isso, o que é isso. E aí, fomos para a prática de mediação. Sofri parte 2. Eu lembro das minhas instrutoras, eu, assim, graças a Deus, peguei instrutoras maravilhosas, elas dando feedback para mim, Sabrina, tá muito séria, tá muito advogada. Aí eu ainda tentava, não, mas eu tô escutando. Não tá escutando, isso não é escutativa, isso não é... Tô sendo confrontada o tempo inteiro. Eu falei, meu Deus, tô toda errada. E aí, foi muito curioso, porque eu chegava e conversava muito com o meu chefe, falava assim, Leandro, olha que curioso, né? Como que a gente não sabe de nada, a gente não sabe da gente. E eu já estava, esses dias, estava passando por uma situação, veja bem, eu tinha um processo no núcleo que era uma pensão previdenciária que a gente estava lutando demais para uma senhora, o marido tinha morrido, e estava demorando. Tivemos sentença favorável. Fui pegar o telefone toda feliz para ligar, e aí eu ligo para a pessoa, e aí o sobrinho atende e fala, oi, doutora, tudo bem? Eu sou o sobrinho dela. Então, ela faleceu hoje. E aí ficou todo mundo olhando para... Todo mundo me viu feliz, querendo pegar o telefone para dar notícia, e na hora, minha cara assim, né? Bateu aquele gelato, minha boca ficou branca. Falei assim, gente, não dá, né? A gente faz e eu tive outras situações também, e essa foi das mais fortes aí. E aí, isso para mim foi um grande exemplo, né? De que justiça não é sinônimo de judiciário não é sinônimo de justiça e vice-versa, são coisas totalmente diferentes. E nesse entremeio lá no curso de mediação, tomando paulada, sendo forjada, aprendendo, e ao mesmo tempo gostando do que estava acontecendo, querendo ficar ali. Me formei, depois fiz a prática, e assim que eu me formei, eu falei, em mediação, eu falei, é isso aqui. E aí, depois, dentro do núcleo, eu fui trabalhar na área da mediação. Mas foi um processo muito dolorido para mim, entender que as coisas não se anulavam e se complementavam, que eu podia trabalhar com essas coisas diferentes, com portas diferentes, né? Mas eu tive que ter essas percepções, porque não tinha ninguém para contar para mim. Eu não tinha professora, não tinha ninguém para contar para mim. Então, eu fui aprendendo, mas com muito apoio, até das minhas instrutoras. Então, assim, isso foi muito bom e eu sou muito grata a elas e ao tribunal, essa é a minha primeira formação por isso. Tanto que logo depois eu emendei num monte de curso de mediação privada, né? Ainda não tinham poucos, mas aí depois no ano seguinte veio a lei de mediação e as coisas foram caminhando, né? Não caminhando de uma forma redonda, eficaz, mas foram caminhando e amadurecendo, e eu acabei entendendo, aprendendo e aplicando a advocacia estratégica, no sentido de que eu tenho aqui quantas portas dessas eu posso utilizar para cada tipo de conflito, para cada tipo de pessoas, porque às vezes o conflito vai ser uma forma da gente gerir, vai ser outra, o que vai chegar para você enquanto advogado. Geralmente, né, eu atuei muito na área de família. Geralmente a demanda que chega para você é a mesma, mas cada um vai ser gerido de uma forma diferente, né? Porque a gente está lidando com pessoas, então, né, não existe uma formulazinha mágica em que tudo vai dar certo, né? Nunca foi assim. E quem pensa que é assim, as coisas funcionam de forma redondinha, eu já estou aqui, ó, não vai ser. Mas a gente, a cada vez mais, eu pelo menos, fui me sentindo desafiada num bom sentido de evoluir, no sentido de ter uma oportunidade dentro daquilo que eu sempre imaginei para mim no direito, porque o contencioso para mim já não estava encaixando. E aqui eu não estou desmerecendo o contencioso, não, porque tem hora que nós vamos precisar utilizar a pauta contencioso. Eu não utilizo mais, eu tenho parceiros para isso. Agora, nada se exclui. Então, e a riqueza do sistema multiportas é essa. E o advogado, né, falando aqui da experiência do profissional do direito,
E o advogado que hoje em dia ainda não enxergou isso, ele está ultrapassado, ele já está para trás, né? Não é uma coisa que no futuro, o profissional do futuro, não, é o profissional do presente, né? Nós somos o reflexo da sociedade, nós somos aquilo que a sociedade é, independente do trabalho, da função que a gente está exercendo. Então, quando a gente entra em cursos e a gente sabe que a formação do mediador é muito complexa, né? E que uma formação de 40 horas, mais 60, dificilmente vai te fazer um mediador, assim como você não sai de uma faculdade ou advogado, né? Você está sempre em constante aprimoramento, é necessário. Então, estou falando muito, gente, imagina. Tranquilo, Sabrina, tranquilo. A gente está aqui se envolvendo na sua história. Na história. Contando, a gente vai imaginando, né? E assim foi. Então, depois eu fui descobrindo outras formas de atuar com a mediação, fui fazendo parceiros aqui em Minas, né? Tava contando para vocês que eu cheguei em Minas em 2013, conheci a mediação em Minas, não, em BH, né? Porque eu morava em Juiz de Fora antes de morar em BH. E aí eu vim para BH em 2013, conheci a mediação em 2004, estavam a ser construídas aqui. BH me apresentou a mediação. E aqui eu fui adotada. Puxa vida. E você se adapta muito bem, né? Nas suas mudanças. Porque você tá com sotaque bem mineiro, né? Você tem um sotaque mineiro. Eu juro que para você que eu achava que você nasceu aí, em Minas. Se você não me falasse suas histórias, eu acharia que você seria daí mesmo. Olha que coisa, Sabrina. Eu estava contando que meu pai é militar, né? Sou filha de militares. E aí, militar, minha mãe não, só meu pai. E aí, meus pais são mineiros. Mas eu já morei no Acre, eu já morei em João Pessoa, na Paraíba, eu sou mato-grossense, né? Mas me sinto mineira, né? Porque voltei para Minas logo depois da minha adolescência, em Juiz de Fora. E aí eu vim morar em BH em 2013, já com 30 anos. Então, assim, isso mineira, gente. Me desculpa aí. Com todo respeito a todos os estados e lugares que eu passei. Mas isso eu acho, Natália, que me facilitou muito nessa experiência de adaptação, sabe? Claro que não no sentido de ter sido fácil, mas facilitou, sabe? Apesar de todas as diferenças e, bom, enfim, acho que tem muito a ver. Sempre crescer, mudando de espaços e sofrendo bullying a vida inteira por conta de sotaques. Então, você pega o sotaque do Mato Grosso, muda para o Acre. Aí você pega o sotaque do Acre, muda para o Rio Grande do Norte. Então, enfim, eu vejo fotos de infância, vídeos de infância, dependendo da época, eu tenho um sotaque diferente e todos os meus irmãos são assim. E isso é muito bom, até quando a gente olha para a própria experiência da mediação, no aspecto cultural, para entender outras pessoas quando estão negociando ou lidando com pessoas de culturas diferentes, isso é maravilhoso. Sim. Muito, muito. Hoje tudo se encaixa, né, Sabrina? As coisas vão encaixando, mas você sabe que à medida que a gente vai tendo mais experiências, a gente vai amadurecendo, a gente vai podendo enxergar coisas que nos aconteceram e que nos agregam, e a gente olha para a história da gente e se conhece um pouco cada vez mais, né? A gente vai vendo que, independente do tipo de experiência que você passa, seja ela boa ou ruim, a forma como você interpreta, tudo são experiências e tudo vale, né? Então, nada é desperdiçado, né? A questão é como a gente reage a isso, como a gente leva isso para frente com a gente dentro da nossa bagagem, né? Então, assim, é o que eu falei, nós somos muito maiores do que os rótulos que nós temos, né? Nós somos mais do que mediadores, mais do que advogados, mais do que, né? O que nós somos, de fato. Sabrina, o direito foi a sua segunda formação, né? Ok. É a primeira vez, a gente já entrevistou, já perdemos até o cálculo de quantos colegas nós entrevistamos. É a primeira vez que a gente vê que é o seguinte, pô, foi realmente uma coisa meio sofrida, entendeu? Porque todo mundo, olha, foi maravilhoso, eu descobri, eu era sempre mediador, tal, aquela coisa toda. O que você acha que aconteceu com você? Né? Você estava muito focada como advogada e, de repente,
Você falou assim, puxa vida, tem um outro mundo aí que eu fico meio receosa. O que aconteceu? Então, eu fico pensando muito nisso, sabe, José? Eu acho que eu já vinha de uma série de frustrações dentro da faculdade de Direito por descobrir questões, eu lembro até do professor Kazu Watanabe, porque eu ficava naquele embate, né, do efetivo acesso à justiça, né, e pensava muito, eu comecei a escrever muito cedo na faculdade de Direito, eu estava no segundo período, e aí o professor me descobriu, num texto que eu fiz numa prova, ele falou: menina, você escreve muito bem, você não quer escrever um artigo para um livro? E aí eu comecei a publicar muito cedo, então minha veia pesquisadora, ela veio muito cedo. Então, quando você vai desenvolvendo essa curiosidade, usando criatividade, você vai dando muito embate na sua mente. Né, principalmente nesse sentido de que as coisas estão dando errado, a faculdade de Direito não é isso que eu tinha pensado. Meu 10º período, gente, foi horrível. Mas foi assim, ruim, que o dia que eu formei, eu me senti aliviada. Me senti assim, arremessada assim, tô livre, sabe? Tô livre. Mas ao mesmo tempo assim, o que eu vou fazer? Mesmo, né? Mas depois eu vejo o quanto isso foi muito bom para mim, até quando eu fiz a primeira formação em mediação, que eu falei assim, encontrei o negócio. Né? Encontrei, é isso aqui que eu vou estudar e eu vou levar isso daqui. Né? Seja igual, às vezes eu falo com colegas, né? Eu trabalho muito com mentoria de jovens advogados, jovens mediadores, e eu acho que a gente acaba se identificando muito, porque eu escuto muito relato de estudante assim também. A diferença é que, às vezes, lá, quando eu me formei no meu tempo, a gente pensava muito em concurso, eu queria ser defensora pública, depois nem isso eu queria ser mais, nada estava dando certo, eu queria nem mais advogado, já estava assim, tinha pegado um nick do direito da faculdade, que as coisas não funcionavam, e aí, você vê que você quer ajudar as pessoas de um jeito, fazer a coisa de um jeito, mas como fazer a coisa de um jeito sem escutar o outro lado? Então, assim, nós fomos treinados a redigir a peça na cabeça, pessoas você vai escutar um cliente, a escuta que eu fui treinada foi essa, no direito. Já vinha a peça na minha cabeça, né? Então, assim, eu já sabia a peça que eu ia fazer, o que eu ia fazer, a defesa, mas nós não fomos treinados a escutar o outro lado, né? Então, aquilo foi muito paradigmático. Já viu quando você escuta, né? Um lado, você tem uma noção da história ali, você escuta o outro lado, o seu mundo cai, vai ser tudo desconstruído, né? Então, assim, a maravilha da mediação, uma das grandes maravilhas da mediação é o poder da escuta, a escuta ativa, o exercício da empatia. E eu não estou falando isso de forma romantizada, não. Né? Se o próprio advogado entender que, mesmo que ele não queira ser mediador, o quanto ele pode melhorar o atendimento dele com o cliente através de uma escuta técnica, gente, é revolucionário uma escuta técnica, uma escuta ativa. Né? Uma geração de confiança, um rapport, né? Então, eu acho que a gente está passando por um grande momento de mudança cultural também, sim. E cabe a cada um de nós que já conhecemos a mediação continuar divulgando e divulgando e divulgando. Nós fazemos parte de uma bolha muito pequena ainda, apesar de toda aconteceu muita coisa boa de todas essas mudanças que ocorreram. Né? É uma grande vitória ter a mediação na grade curricular do curso de Direito, por exemplo. É uma grande vitória ter, hoje em dia, várias empresas terem um DSD, um DRB, né? Você poder ter uma possibilidade de resolver seu conflito de forma customizada, conforme aquilo que ele te demanda, e ter um profissional para fazer isso. Então, a sociedade precisa saber cada vez mais sobre, né? O que ocorre é que, né, quando a sociedade, nós, pessoas, né, grande parte de nós, seres humanos, temos um problema, qual é a primeira figura que vem à sua cabeça? Um advogado. Um advogado, eu tenho um problema, né? Vou procurar um advogado, vou saber quais são os meus direitos. Você até esquece que tem deveres, né? Então, quais são os meus direitos? Eu vou procurar o meu advogado. Então, o advogado é a grande porta de acesso à justiça nesse sentido. Então, por isso que eu penso muito que a gente precisa trabalhar muito com a conscientização da sociedade, mas mais ainda com a conscientização desse trabalho com os advogados. Sim? Sim, sim.
Perfeito, perfeito. Uhum. Agora, Sabrina, uma coisa que me chamou muita atenção é esse seu lado empreendedor. Né? Eu já não a conhecia profundamente e eu estou gostando muito da gente poder entrevistar as pessoas porque é uma maneira da gente se aproximar e conhecer um pouco mais, né? Mas eu observei muito os seus passos, então eu falei, puxa, mas né, a Sabrina é bem empreendedora, ela leva, acho que você fez também um curso de teatro, alguma coisa assim, para os mediadores, então, e você falou na história da bolha. Essa palavra bolha eu ouvi de várias pessoas esses tempos. Não, a gente está numa bolha, a gente está numa bolha. Só que eu penso assim, né? Nós somos mediadores. As melhores pessoas para divulgar o nosso trabalho somos nós mesmos. Né? Então me atrai muito essas pessoas que têm esse olhar um pouco, sabe, empreendedor, esse lado diferente. Porque como que a gente fura essa bolha? Não sei, né? Pergunta de $1 milhão, né? Como furar essa bolha? Pois é, mas eu acredito muito nessa personalidade, né, que a gente tem que ter também, né, nessas atitudes de empreendedorismo. E eu vejo muito em você, porque às vezes a gente não vai atingir alguma, né, ou seja, um advogado, assim, às vezes não é a trajetória comum. A gente precisa de trazer alguma coisa, alguma ferramenta, não sei o quê, que de repente vai chegar dessa forma, entendeu? Sim, então, de estar sempre divulgando, né? De estar sempre divulgando. Então, eu vejo você muito essa pessoa, né? De estar levando aí para Minas Gerais, Belo Horizonte, algo novo. Até mesmo que a gente sabe que existem aqui grandes nomes, grandes escolas, né? Mas eu vejo você algo assim que você sempre está vendo alguma coisa diferente. Às vezes surge até de você algo inédito, por exemplo. Sabe, eu fico pensando nisso, ligado colocar isso. Eu sempre fico pensando no que eu gostaria que fizessem comigo, sabe? Em como eu fosse comigo. Porque que eu estava falando, quando eu estava na faculdade, se eu tivesse visto antes, sabe, algo sobre mediação passando na minha frente, não ter caído tanto assim, sabe? Mas, de qualquer forma, eu sou muito grata pela forma como aconteceu, porque hoje a gente senta, assim, às vezes fico pensando, nossa, era para ter sido assim também. E aí, mas sabe como veio essa questão empreendedora? É família. Minha mãe, né, meu pai era militar, eu contei, né? Então, assim, a gente podia estar no Acre, podia estar no Mato Grosso, podia estar lá em João Pessoa, na Paraíba, que minha mãe, ela cuidava da gente, né? Cuidava da casa, cuidava do marido, cuidava de todo mundo. E ela sempre tinha uma loja, quando não dava para ter loja, porque, por exemplo, no Acre, na época era muito precário, a gente morava em casa de madeira. Então, minha mãe vendia roupa dentro de casa. Então, assim, sempre todo mundo da Vila Militar estava comprando roupa com a minha mãe. Então, assim, eu cresci vendo uma mãe negociadora. E eu peguei isso. Então, mas de uma certa forma, depois quando eu vim para cá, isso se perdeu. Quando eu fui recuperar, depois que eu me formei, que eu olhei para o horizonte e vi o deserto, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não queria montar escritório de advocacia, eu não queria fazer sociedade com amigos de advogados, né? E aí me passou um tempo, eu comecei a fazer posts na internet também, despretensiosamente, e aí, bom, começaram a me chamar para palestrar, fazer as coisas, e aí eu fui crescendo, e aí eu lembrei disso que eu tinha, e aí as coisas foram vindo, e aí o exercício da criatividade volta, as coisas voltam, e eu acho que isso também me conecta muito com essa galera mais nova aí que tem se formado, que esses meninos já são uma geração muito diferente da nossa, então eles vão para a rede sem pena e sem dó, com muito menos medo de julgamentos, o que for, né? Eu antes, para fazer um post, eu ficava lendo, relendo parágrafo, vendo a pontuação, assim, entende? Então eu fico pensando muito nisso. E a gente precisa ter essa, apesar do empreendedor não ser bem tratado no Brasil, né, o microempresário, infelizmente, a gente é muito maltratado no Brasil, a gente precisa ter coragem. Então, eu acho que é a coragem que nos faz, né? No mínimo, assim, tem coragem, cara de pau, mas vai, né? Então, assim, sem medo de julgamentos, é normal que acontece com todo mundo, por que não vai acontecer com você? Então, a forma é como você lidar com isso, né? Então, se você tem competência para fazer, faça, né? E aí as coisas você vai se aperfeiçoando. Então, eu fico pensando muito nisso, né?
E aí eu também converso muito com os alunos sobre isso, e hoje eu vejo muitos alunos, os meninos que ainda nem formaram, sabe? Divulgando. Então, essa geração que está para frente, as coisas para frente, eu vejo com um olhar muito positivo, sabe? E é muito bom saber que pessoas vieram antes de nós, pavimentaram o caminho. Eu fico pensando, gente, como eu sou grata por esse povo que lutou pela Resolução 125, pela lei de mediação, como a lei de mediação é bem escrita, né? E aí as coisas aconteceram, o que a gente também está fazendo, e como as pessoas vão se achegando a gente. Então, a cadeia, ela é uma só. Tudo que você faz vai influenciar, vai refletir no outro, né? Seja bom ou seja ruim. Por isso que eu chamo a atenção. Você quer fazer um curso de mediação? Procure um profissional adequado, procure, pesquise, veja quem é, né? E tenha calma antes de ir para a mesa de mediação, fazer uma experiência, que às vezes uma experiência que uma pessoa teve que não foi tão boa, vai ter que engolar o teu colega a mediação inteira. A pessoa vai ficar com raiva do procedimento, vai ficar com ranço, não vai querer mais saber daquilo, né? Então, até nisso a gente tem responsabilidade. Então, a coisa é muito séria. Sabrina, você como mentora para jovens advogados, eu acredito que você leva também essa mensagem da mediação. Como eles sentem essa mensagem da mediação? Porque a pessoa está se formando, são jovens advogados, né? Obviamente, pensando em litígio, pensando, né, como jovem, embora muita coisa já mudou, né? Graças a Deus, muita coisa já mudou. Mas como ele sente essa palavra de mediação? Sim, você sabe, a minha mentoria, ela é voltada para os métodos adequados, solução de conflitos. Então, a gente vai falar de mediação, conciliação, arbitragem, DSD, DRB. Essas pessoas que me procuram, todas já têm noção do que é. E elas me procuram justamente por isso, pelo aprendizado da advocacia estratégica, né? Ou da advocacia consensual, enfim, como quiserem chamar nesse sentido. Então, assim, você vê até que hoje os escritórios têm seus setores de mediação. Grandes escritórios já têm seus setores de mediação, né? E eu espero que estejam todos preocupados em colocar mediadores para mediar ou pessoas que sejam capacitadas, né? Porque, igual eu falei, acho muito importante, acho necessário que os advogados saibam o que é o procedimento, sobre o procedimento, não dá para ficar sem isso. A lei de mediação, novo CPC, já veio aí em 2015 para nos dizer, e o recado é muito claro, e acho muito importante, mas é importante que seja feito por mediadores profissionais qualificados para fazer. Mediação, ela é feita por mediadores. Então, isso é importante chamar atenção. Legal. E agora outra coisa, Sabrina, você tem experiências em câmaras, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte privada, essa sua experiência. Em câmaras? Isso. Sim. Aqui em BH, eu acho que tem por volta de 16 câmaras, 14, 16, não me lembro mais. Tem um número muito bom. O mercado é crescente, né? Eu faço parte de algumas câmaras aqui e tenho muito contato de diálogo nesse sentido. E o que eu percebo é que os diretores de câmaras, as câmaras, têm descoberto cada vez mais formas de levar esse negócio para frente muito exitosa, no sentido de que, à medida que amadurece a experiência, se descobrem novos nichos. E aí, a lista de mediador, ela está cada vez mais aprimorada, os profissionais buscam cada vez mais aprimoramento, então eu vejo um caminhar de amadurecimento até no mercado. Não que seja fácil, né? Eu estou contando aqui, parece romantizado, mas não é, porque não é fácil. Então, o trabalho de descobrir oportunidades, ele é árduo, né? É o famoso gastar sola de sapato, né? Agora, na pandemia, a gente gasta Wi-Fi. Mas, quando puder, a gente volta a gastar a sola de sapato, faz o presencial. Então, eu vejo uma busca muito forte das câmaras de conexão com empresas, com advogados, né? E os advogados são os principais responsáveis por levar pessoas à câmara, né? Que, igual eu falei, as pessoas têm um problema, elas pensam no advogado. E aí, o que o advogado vai fazer com essa pessoa, com esse problema dela? Como é que vai ser gerido? Está na mão dele, né? Então, eu penso que a
forma como tem sido feita essa aproximação das câmaras com os advogados, pelo menos aqui, né, e com as câmaras que eu tenho contato, tem sido feito de uma forma muito eficaz, essa busca de parcerias. Eu, que também atuo ad hoc, eu tenho muita procura de advogados, quando vem lá um texto na internet, me mandam um direct no Instagram perguntando o que é, e aí a gente vai conversar. Isso é uma oportunidade imensa. Então, a gente acaba fazendo parcerias até nessa divulgação, porque o advogado acaba se identificando e percebendo que ele precisa conhecer mais um mínimo sobre o que é esse procedimento para conduzir o cliente, né? Então, todo o processo é importante, o antes, o durante, o depois, seja a porta que ele escolher. Então, Sabrina, a gente está vivendo, óbvio, né? A gente está vivendo em toda parte do mundo, né? Essa pandemia. Obviamente, nós temos aí algo inédito, né? Mas como está? Aí eu gostaria de saber o seguinte: como está o mercado da mediação aí em Belo Horizonte? desafiador, muito desafiador, mas ao mesmo tempo é um desafio com oportunidade. Tá todo mundo no digital, então você tem que ir para onde também? No digital. Então, as divulgações, tudo que eu vejo aqui é voltado para o digital, até os conflitos, né, gente, que estão sendo administrados pela via digital. Eu vejo que, por exemplo, com conflitos e verosimilitude com outras regiões, né, conflitos familiares, foi um boom, conflitos condominiais, outro, imobiliários, então, mercado aquecidíssimo. E aí que eu também conecto com a pergunta anterior, em como as câmaras estão buscando parcerias, né? Condomínios, empresas imobiliárias, né? Os próprios advogados, eu estou vendo até um movimento um pouco maior, dos advogados quererem essa gestão mediada por uma câmara ou por um profissional ad hoc. Então, assim, eu vejo um aprender conjunto compartilhado nesse sentido para o ambiente online que é crescente. Então, assim, você vê, até um tempo atrás, grande parte das câmaras não tinha sistema de mediação online num site. Hoje em dia, grande parte tem sistemas sensacionais. Todas as mediações que eu fiz pelo sistema foram muito boas, sistemas muito bons, todo mundo se preparando cada vez mais para isso. Então, eu vejo isso também como uma forma muito positiva, né? Casada com a necessidade dessa busca de parcerias e do investimento no ambiente online de divulgação, né? Seja aqui como o que a gente está fazendo aqui, que é muito importante, seja por meio de outras iniciativas, mas tudo voltado, né, para o ambiente online e só Deus sabe quando a gente vai se encontrar pessoalmente. Verdade. Sabrina, Foi. em 2019 a gente fez um projeto chamado de Mediador Diretor de Sua Carreira. Aí a gente pensou, será que tem mediador mesmo que quer seguir essa carreira de mediador, né, fazer só isso? A gente pensou que não, né, Sabrina? Mas a gente teve uma grande surpresa, que muitas pessoas, né, realmente querem fazer isso, né? Então eu queria ouvir de você, né, sobre essa parte de carreira mesmo, né, do mediador, como é que você está enxergando isso, o que você sente, o que você pensa? Sim, eu percebo, né, se eu tiver errado, vocês tiverem outra percepção, me digam, grande parte das pessoas que estão na mediação, são mediadores, também fazem outras coisas, têm um outro tipo de carreira, né? Ou mediador e advogado, mediador ou tem um outro negócio, ou casa com outra situação, até justamente pela questão do amadurecimento na mediação no Brasil. Então, você fazer, né, você optar por investir, vou botar entre aspas, somente na mediação, você tem que estar muito imbuído na causa, enquanto um mediador ad hoc, por exemplo. A gente vê os desafios que as câmaras enfrentam para sobreviver no mercado, estabelecer no mercado, estar no mercado, e isso é igualmente com os mediadores ad hoc nesse sentido. Então, tem que ter muita disposição mesmo, força de vontade, se você quiser investir só na mediação. Eu não conheço pessoas que são
Só o mediador. Geralmente é mediador, negociador, conciliador, ou trabalha com um DSD, né? A pessoa vai virando o próprio sistema multiportas, né, gente? Ela tem várias competências e ela vai oferecendo isso ao cliente. Mas eu admiro muito essa pessoa que está imbuída, pá, eu vou investir na mediação, só mediador. Eu, por exemplo, eu tenho trabalho na mediação, que é meu trabalho de frente, mas eu tenho as mentorias, está tudo conectado, né? Agora, eu não conheço pessoa que fala, eu coloco a palavra só, mas não é só, né? A gente sabe bem, eu só faço mediação, ainda não conheço, mas acho de muita coragem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, aí eu faço as mentorias, eu dou aula em pós-graduação, eu dou aula em cursos para advogados na mediação, projetos de parcerias de ensino com câmaras dentro da mediação e da negociação. Então, assim, isso é uma oportunidade também muito grande para quem quer estar aí nesse campo, né? Ver que, não sei se vocês viram, acho que semana retrasada, vocês viram que saiu o reconhecimento da profissão. Depois eu quero saber a opinião de vocês também sobre o tema. Eu sei que eu sou entrevistada, mas vou perguntar. E aí, eu vejo as coisas caminhando de uma forma que é muito mais positiva do que negativa nesse sentido. Tudo faz parte desse amadurecer. É óbvio que o que está escrito é muito bonito e muito bem escrito, e grande parte das coisas que a gente precisa já estão escritas, né? O que está faltando para nós é aquele cumpra-se lá no final do documento, né? Como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai viabilizar, porque está tudo muito bem escrito já. Mas eu tenho muita admiração pelos profissionais da mediação e que investem e acreditam na mediação. Né? Você não vai conseguir vender, seja o que for, se você não acredita naquilo. Então, quando você vê várias carinhas, várias pessoas divulgando a mediação, isso é muito bom, é porque elas acreditam, e elas querem te contar que elas acreditam, e que foi bom para elas, e vai ser bom para você também, né? Pode não ser hoje, mas vai ser amanhã. Todo mundo tem um conflito, né? E aí, por que não mediação? Então, eu penso que nesse sentido, a gente está no caminho bom. Desde 2014, quando eu conheci a mediação que eu contei, sempre me falaram, trabalho de formiguinha, passo de formiguinha. Mas cada vez mais a gente tem mais formiguinha, gente. Então, o que a gente precisa é de vou falar, não sei se a palavra certa é categoria ou classe, ou de pessoas, profissionais mais envolvidos e mais unidos, que seja de uma forma honesta, justa, para que está aí lutando por um bem comum, que é o desenvolvimento da mediação no Brasil. Então, nesse sentido, eu vejo de uma forma positiva e muito corajosa, acima de tudo, né? Eu vejo muita gente com medo, mas vai com medo mesmo, isso é coragem, né? Sabrina, agora nós vamos vender alguma coisa aqui. Bom, nós temos o nosso jornal. E você falou em dois temas que realmente afetaram muito, né? A área de família e a área de condomínio, né? Nós temos, inclusive, então, até o Anselmo faz parte da bancada da mediação familiar, né? Então, realmente, família está muito... E condomínio também. Nós temos na terça-feira com a Denise, né? Condomínio. Aí eu faço uma pergunta a você, inclusive, como professora. Aqueles que experimentaram a mediação, eles como medianos, né? Estou falando o público, que tiveram a oportunidade de estar de frente, né, numa mediação. Você acha que a gente conquistou esse pessoal? Acho demais. Por quê? Pelo menos aqui, quando a gente termina de fazer mediações, a gente sempre faz pesquisas. As pesquisas são confidenciais, a gente não sabe quem são as pessoas que recebem, mas a gente sabe como que foi para elas. E mais importante que isso é que sempre vem alguém indicado por essas pessoas que fizeram a mediação. Então, eu já tive um caso aqui que eu fiz um divórcio, e aí passou umas 2, 3 semanas, um rapaz me liga e fala, doutor, eu sou amigo fulano, que você fez o divórcio.
Então, estou precisando me livrar dos negócios aqui, como ele se livrou. Eu não sei, ele me falou o nome do que a senhora tinha feito. Eu já passei por coisas das pessoas falarem, é meditação, né? Isso também já aconteceu comigo. É meditação e tal. Faz comigo também, entendeu? Então, assim, essa é a melhor propaganda que existe. Então, assim, existe coisa melhor do que você gerir o seu conflito, né? Seja empresarial, né? De solução societária, alguma questão ali entre empresas que às vezes não querem romper os laços, mas querem só consertar algo que aconteceu ali no meio do caminho para que a parceria, né, se perpetue. Existe coisa melhor do que poder resolver sua questão de uma forma célere, segura, confidencial. E aí, eu vou falar, todo profissional é digno também do seu salário. Trabalho diferenciado não merece advogado, mediador, uma remuneração diferenciada também. E aí eu penso muito nisso. Então, nesse sentido, eu tenho tido muito retorno positivo com relação a isso e a própria eficácia do acordo. Eu ainda não tive acordo que teve que ser refeito, que foi feito pela mediação. E por quê? Autodeterminação das partes, gente. Ninguém melhor do que nós para resolvermos os nossos problemas. Só vai para o acordo aquilo que você deseja, né? Então, teve uma questão ali que não é para agora, ela não vai, depois vocês podem voltar a falar disso novamente. Então, a gente vai decidir que é isso aqui. Então, dificilmente se faz um acordo na mediação que depois não é cumprido, pelo menos nas experiências que eu tenho aqui, ainda não passei por isso. E o mais curioso, uma vez eu fiz um familiar também que depois ele me procurou e para fazer o recálculo. E aí ele falou, eu não quero fazer um acordo que eu não posso cumprir, então eu gostaria de chamá-la para conversar novamente, porque a partir desse poder cumprir com o que eu acordei. Então a pessoa entendeu o que é a mediação. Legal. Muito bom. Até no condomínio, por exemplo, no próprio condomínio, né, quando as pessoas podem conversar questões condominiais que a gente sabe que é muito delicado, né, a convivência, principalmente agora na pandemia. Eu mesma aqui, eu acho que, bom, quem não passou por um vizinho que fez obra, gente, na pandemia, né? Foi um clássico, né? Então, o vizinho da obra na pandemia. Então, até isso, quando a gente pode conversar pela mediação e negociar até os próprios horários da obra, dias da obra, porque muita gente é home office, isso é maravilhoso, gente. Quantos anos você vai ficar no judiciário? A pandemia acabou, entendeu? A pessoa mudou e o processo está lá, né? Antes da Natália fazer uma pergunta, essa pandemia, né, muitas vezes a gente só vê o lado negativo. Realmente, tem muita coisa negativa. Né? Infelizmente, mais de 260 mil pessoas já faleceram só no Brasil. Tem esse lado negativo. Mas também tem um lado positivo, por exemplo, dificilmente a gente estaria conversando, Sabrina, nós aqui em São Paulo, você em Belo Horizonte, dificilmente a gente estaria conversando. Fora isso aí, esse contato, né? Esse contato. Né? Muitas coisas a gente está conseguindo conversar. Né? Então, é uma oportunidade, né? Já que tem um lado negativo, tem um lado positivo. Essa pandemia é uma oportunidade para nós divulgar a mediação com o trabalho, né? O que a gente faz aqui, né? O que a PAMEC está fazendo, sempre divulgando a mediação, e o trabalho nosso. Né? Eu acredito que essa bolha, a gente está rompendo essa bolha, né? Estamos furando essa bolha, que a gente vai saber só lá, alguns meses lá para frente, que a gente vai saber, ou 1 ano, 2 anos, nesse sentido. E olha lá, né? Exatamente, que a gente não tem noção, né? Pela primeira vez a gente está no momento mais inseguro aí de décadas, no sentido de que não se sabe mesmo sobre o amanhã, né? Então a gente precisa cuidar para que os dias sejam mais leves, melhores, até dentro do que a gente faz das nossas atuações, né? Então, eu também vejo esse aspecto muito positivo. E é muito positivo também porque todos nós estamos aprendendo junto e compartilhando o que nós estamos aprendendo. Está acontecendo com todo mundo, né? Pessoas estão perdendo coisas que não imaginavam que perderiam, outras também estão vivendo experiências até positivas que também não imaginariam que viveriam. Então, é um momento único nesse sentido, né? Infelizmente, para o bem e para o mal, né? Claro. E, Sabrina, responderam também a sua pergunta, né, do CBO.
Sim. Ano passado, bom, veio a pandemia e você sabe, né? Você estando em câmara, você estando no DOC, você estando em algum escritório, instituição, você está todo momento pensando, né? O que nós vamos, o que a gente pode melhorar, qual é o nosso objetivo. E toda hora a gente tem que ficar fazendo essa pergunta. E ouvindo tantos mediadores, a gente falou, puxa, né? Acho que, e ainda com a pandemia, nós, como associação, a gente se viu muito assim, puxa, agora chegou muito a nossa vez, né? Para a sociedade. Né? Então, eu senti muito isso ano passado, de estar muito assim, de fazer alguma coisa para a sociedade. Como o tribunal fechou, e depois que retornou, entendeu? Depois o tribunal retornou, né, com as audiências, com as sessões online, a gente se viu aí num período o que vai acontecer. Né? Então, eu me vi assim, muito sensibilizada, assim, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo. E em 2018, a gente lutou muito, em 2016, a gente conseguiu estar dentro de um movimento de conciliadores, então a gente viu toda a batalha que você tem que fazer na Alesp, na Assembleia, e mexer com deputado, com política, e mexer com tanta coisa. E aí mas isso aí é proposital mesmo, porque a gente quer saber o que está acontecendo com as nossas coisas, entendeu? Né? Tinha uma lei do abono indenizatório e não funcionava, e eu queria entender o que estava acontecendo. Só que aí a gente viu que passo que a gente tinha que dar, e era uma coisa assim, meu pai, sabe, não sei, né, se vai dar. E aí, nunca foi tão necessário dialogar, né? Nunca foi tão necessário. E eu sinto sempre, eu sou uma pessoa muito assim, quando eu gosto muito da coisa, eu quero entender, eu vou atrás, né? Vou atrás do que está acontecendo, que a coisa não anda, não sai. E aí a gente vai descobrindo muitas coisas. E aí a gente começou a perceber em 2018, né? Depois de 2016, a gente percebeu assim, puxa, a gente vai precisar ter um olhar aí extrajudicial muito forte, muito forte. Com certeza, que é um olhar mais humanizado, né? Escuta, a gente está falando de escuta empática, escutativa, né, de conexão com aquele que está ali do outro lado. A gente nunca precisou tanto, né, de acolhimento, né? Isso. Só que nessa história da gente começar a ver o olhar privado, né, muita gente também, né, as pessoas mais que já estão lá há muitos anos, ficam preocupados. Porque, né, será que eles realmente entendem disso? Será que vão mexer na lei? Será que, entendeu? Então, a gente viu que uma preocupação muito grande, né, dessas pessoas já de muito tempo, preocupado mesmo, né, com o caminhar da mediação, né, de tudo isso. Sim, ano passado... você sabe que ano passado foi março, né, quando deu aquele primeiro estouro, assim, de vai trancar, né? Eu tava com o meu ano todo organizado de viagens, de trazer parceiros de fora do Brasil para dar curso aqui, e um monte de aluno já matriculado. E quando veio aquele baque, eu sentei e falei, o que eu vou fazer? E aí liguei para colegas, e o que você vai fazer? O que você vai fazer? Como é que vai ser? E aí eu falei, bom, vamos começar a cancelar esse ano, né? E aí eu passei o mês de março, ano passado, cancelando o ano inteiro. Então eu cheguei no final de março com meu ano todo cancelado, viagem cancelada, viagem de trabalho cancelada, esses parceiros de fora que viriam já não viriam mais, né? Então, assim, muita negociação com a operadora de voo para ver o que a gente vai fazer, se vai devolver o dinheiro. Eu devolvendo o dinheiro de muitos alunos já matriculados nos eventos que viriam presenciais. E aí, depois que eu terminei essa onda, eu cheguei no final de março, assim, emocionalmente muito esgotada. E aí eu parei e falei, bom, tirei aí uns dias de silêncio, falei, para pensar, né, como é que eu vou fazer, né, já que o ano já tá todo cancelado. E aí eu falei, bom, vamos pro online, né? E aí veio aquela onda de live, eu não consegui fazer nenhuma live, porque eu já fiquei assim, por aqui, de tanta live de assistir, eu falei, eu não vou dar conta nem de fazer, eu já tava assim, emocionalmente muito desgastada de ver aquele excesso, né? Eu falei assim, não, eu vou me afastar, me retirar um tempo,
na hora que a minha própria cabeça der uma baixada, que eu estiver bem, eu faço. E aí, passou uns meses, aí eu voltei não, né, porque tinha cursos que eu criei mesmo com parceiros online, que a gente fazia no presencial, que é muito diferente, né, 8 horas de presencial nunca vai ser a mesma coisa de 8 horas online. Mas eu falava com os meus colegas, a gente tem que fazer ao vivo, não vamos gravar, porque mediação e interação, não tem como fazer mediação sem interação, e falar de mediação, e escutar as pessoas, ouvir experiências, sem que haja interação ao vivo. E assim foi, e as coisas foram fluindo, né? Mas eu fico pensando, nós, graças a Deus, somos muito privilegiados por poder parar, assentar e pensar no que nós vamos fazer, né? O que grande parte das pessoas não são. Então é aquela coisa assim, ou vai, né? E pra gente também é assim, mas a gente ainda tem o privilégio de poder respirar, assentar a cabeça e como é que eu vou recalcular a rota aqui, porque o Waze deu pau, né? Então foi meio isso aí. E esse ano a gente já entrou com um pouco de consciência nesse sentido também, de que as coisas não voltariam tão cedo. Mas também eu fico pensando, né, depois que saiu até a própria questão da vacina, né, falei, agora pode ser que segundo semestre a gente volte, mas tudo mentira, também acho que a gente não vai voltar ao presencial do jeito que está no online. E, enfim, eu acho que dependente da nossa profissão, a gente se reinventa o tempo inteiro a gente tá buscando novas possibilidades e não esmorecer, né, nesse sentido, é ser corajoso, encorajar os colegas, né, pegar na mão dos colegas, não solta não, porque nós todos somos uma coisa só, né, se a mediação não der certo para mim, não vai dar certo para você, não vai dar certo para ninguém, eu fico pensando, né, então a gente precisa dar suporte nesse sentido, enquanto mediadores, né? Então, a gente precisa não só perceber e ver, né? A gente precisa do networking, do contato, de estar presente com os colegas, né? Pegar o telefone e trocar experiências para fortalecer a rede, né? A rede não vai para frente se ela não estiver fortalecida, né? Então, eu fico pensando muito nesse sentido, né? Sabrina, nós estamos em março de 2021. Vamos fazer um exercício futuro? Nós vamos estar em março, nós vamos estar em março de 2025. E a gente vai entrevistar você novamente, né? O que você acha que vai estar a mediação daqui 4 anos, né? Daqui 4 anos. Eita. Outra pergunta de US$ 1 milhão, né? Como que vai estar daqui 4 anos? Você sabe que eu acho que vai estar melhor, né? Eu acho que a gente caminha para um bom lugar, gente. E, eu vou até trazer aqui, eu vejo o mercado, né? Botar o mercado, a gente fala carreira de mediador, o mercado da mediação, né? É tudo. Os anos se passam, mas ainda se parece incipiente, mas é porque às vezes parece incipiente que a gente fica ansioso, querendo logo que as coisas deem certo, né? Mas eu vejo com bons olhos, eu vejo advogados cada vez mais capacitados e conscientes do que é a mediação. Eu vejo que os tribunais, vou falar só por Minas não, eu acho que eles vão fortalecer parcerias com câmaras, e aí eu vejo esse fortalecimento sobre 3 aspectos, né? Se a gente pensar que três personagens, né? Esse fortalecimento que os tribunais precisam observar, e eu falo isso com muito carinho, muito respeito, até por todos os envolvidos. Com os mediadores, com as câmaras, com os advogados. Então, esse movimento de internalização de consciência do que é a mediação que ocorre dentro do judiciário, ele vai refletir fora. Então, assim, eu acho que a gente esperou, né, e botou muita expectativa que isso fosse acontecer de uma forma, né, estrondosa, né, e não foi, mas ele está acontecendo. Então, assim, até por aqui em Belo Horizonte, eu vejo o elo sendo fortalecido cada vez mais desses contatos, sabe? Do próprio tribunal, com a iniciativa privada. E a gente está até no mercado privado, a gente tem que pensar que, sabe quando a gente exercita o bate-na e o ate-na na negociação, na pior alternativa possível? E aí, gente, vamos supor que os TJs não querem nada, vamos fazer um exercício aqui, um cenário que não vai rolar a mediação com os tribunais. Isso vai acabar? Não vai acabar.
Sabe por que não vai acabar? Porque a gente tem que ter consciência de que a responsabilidade de fazer a mediação funcionar é nossa, no privado também, né? Principalmente. Então, não fiquem dependendo de posicionamento de tribunais, embora seja muito importante, e eu vejo que pelos colegas que têm convênio com os TJs, seja importante essa parceria para todos, principalmente para a sociedade. Pensem no mercado privado, você que está no privado, primeiro. E a parceria, ela é importante também, mas ela não é todas as coisas e não vai salvar o teu mundo, embora ela seja muito importante. Então, a gente não exclui, a gente complementa. Então, eu vejo os complementos se fortalecendo nesse sentido pela própria abertura da escuta. Só de abrir a escuta, poder conversar e falar da sua dor, é um grande passo, né? É o que eu falei, a lei está muito bem escrita, então a gente tem que fortalecer o diálogo para fazer o cumpra-se. Então, sobre todos os aspectos. Fortalecimento do advogado com as câmaras, fortalecimento do advogado com o movimento do judiciário. Sabrina. Puxa vida, estamos quase chegando no final. Será que caiu? Acho que deu uma travada. Deu uma travadinha aí. A Sabrina, antes da gente... Opa! Caiu. Mas ela volta. In trouble. Está retornando. Voltamos. Pode falar. Deu uma pequena queda. Voltamos, fomos, mas voltamos. Voltamos. Então, eu vejo um fortalecimento, sim, do diálogo entre esses vários atores que compõem o mundo da mediação, e inclusive até das próprias empresas com esses profissionais. Então, eu vejo porque eu acredito, né? E eu vejo por conta do esforço das pessoas que acreditam e querem fazer dar certo e estão dispostos a atuar em complementariedade com seus parceiros. Então, a gente tem que buscar os pares que pensam e que querem caminhar junto nesse sentido. E fortalecer os colegas que às vezes estão desanimados, né? Então, eu vejo, José, uma coisa boa. E tudo depende da gente, né? Se a gente começar a pensar que não vai dar certo ou desanimar, não vai mesmo, né? Com certeza. Bom, já estamos quase encerrando já. Que bom você trazer esse olhar, Sabrina. Pô, foi fantástico, foi muito legal. Natália? Com certeza, eu já saí mais animada, porque conforme você foi falando, Sabrina, né? E é isso mesmo, a lei bem escrita, os advogados cada vez mais conhecendo, né? Os mediadores aí se ajudando. É bem aquilo que você falou, é só o cumpra-se diálogo, né? O diálogo. A gente trabalhar esse diálogo. Eu juro mesmo, acredito. Olha, eu te falo assim, falta um mínimo. Sabe, tá faltando um mínimo só. Que eu acredito que é isso mesmo, né? A gente ficar dialogando falta pouco da minha visão. A gente não pode perder a disposição, né? Não pode deixar a peteca cair, né? Eu vejo o trabalho de vocês aí na PAMEC, vocês estão sempre up, fazendo coisas novas, né? Chamando pessoas novas. E é assim, a gente tem que buscar essa renovação conforme a gente vai caminhando, né? E produzir coisas boas, né? Textos bons, deixar escrito. A academia precisa de produções literárias de qualidade. Então, o fortalecimento da rede, ele é sistêmico, né? É aquela visão que a gente estava falando do arquiteto, né? Que é a própria visão que o advogado tem que construir de arquiteto, embora a mediação não seja uma carreira jurídica. É isso aí, Sabrina. Aqui é ótimo, maravilha. A gente só tem a agradecer, né, a tua participação, esse olhar mineiro que viajou. É mineiro porque a família é mineira, né? Então, é mineiro, estou te falando. É mineiro. Só faltou, como diz aqui em Salvador, o café com pão de queijo. Ô, Salvador, um beijo, querido. Pois é, gente, quando eu for em São Paulo, essas coisas liderar, a gente vai tomar café com pão de queijo. Com certeza. É importante. Sim, gente, esperamos, de verdade. Eu também. Gente, eu que agradeço demais, espero que nosso diálogo aí tenha sido
produtivo para os colegas, tragam reflexão de que a gente precisa caminhar, tá? Eu estou à disposição, qualquer coisa a gente bate um papo outra hora sobre outras coisas, enfim, vamos nos fortalecer que nós estamos precisando. Com certeza. Sabrina, as portas estão abertas para você, o que você precisar da gente, tá? Seja artigo que você gosta de escrever, a gente tem aí um grupo de colunistas, se você quiser participar, será uma honra para nós. Se tiver algum projeto que você acha interessante e queira divulgar aí abertamente, porque nós estamos abertamente, né? Sim. Fique à vontade, tá? Fique muito à vontade. Eu que agradeço, gente. Eu espero mesmo que a mediação seja nesse ano, Salvador, ou antes, né? Fique tão popular na casa do brasileiro quanto o arroz com feijão, viu? Ótimo, Sabrina. Sabrina, ótima definição, é isso aí. Né? Ótima definição. Nós somos responsáveis por isso, gente. Vamos fazer acontecer. Com certeza. Bom, faço convite amanhã, mediação trabalhista às 8 horas, a partir das 8 horas até as 8h30. E quarta-feira que vem nós vamos viajar, né? Vamos pegar um avião, vamos para a Europa, vamos entrevistar uma colega em Portugal. Sensacional. Então, pessoal, muito obrigado, Sabrina, Natália. Natália, até amanhã. Sabrina, muito obrigado aí foi um ótimo bate-papo. Adorei, gente. Um beijo para vocês, viu? Bom descanso. Beijo. Até. Até. Beijos.